Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Nós vamos começar com a correção da atividade e lembrando que hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo de ciências. Na próxima aula nós teremos aula ao vivo para a nossa revisão e na próxima aula será a avaliação do quarto bimestre, encerrando assim o nosso ano letivo, tá bom, pessoal? Então, nós vamos começar, como eu disse, com a correção. Então, peguem o livro de vocês, a página 251, questão 1, escreva no lugar correspondente o nome das partes que formam o aparelho digestório. Então, vou começar pelo lado esquerdo, de cima para baixo, nós temos boca, faringe, intestino delgado e ânus. Do lado direito, de cima para baixo também, esôfago, estômago e intestino grosso. 2. Numere corretamente de acordo com o caminho que os alimentos percorrem durante a digestão. Primeiro o alimento passa pela boca, depois faringe, depois esôfago, depois estômago, depois intestino delgado, depois intestino grosso e por último o ânus, tá certo? Então numerem aí direitinho. Terceiro, complete. Letra A não. A digestão tem início na boca, local onde os alimentos são mastigados e misturados com a saliva. Os dentes, as glândulas salivares e a língua participam desse processo, formando assim o bolo alimentar. Quarta, associe incisivos, caninos e premolares. Então, incisivos cortam e rasgam o alimento, caninos perfuram os alimentos e premolares trituram e amassam os alimentos. Então, de cima para baixo, a sequência fica 3, 1, 2, tá certo? Quinta, organize as sílabas, encontre as palavras e complete as afirmativas. Letra A, as glândulas salivares, né? Esse organiza na palavra vai formar glândulas salivares, produzem e liberam a saliva. Letra B, a língua mistura o alimento mastigado com a saliva, formando assim um bolo alimentar. Sexta, preencha a cruzadinha. Primeira, é o local de absorção de água, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos. É o intestino grosso. Então, no 1 você bota o intestino grosso. O 2 é um órgão muscular que tem o formato de um saco. É o estômago. 3 é um órgão que a digestão dos alimentos se completa. É o intestino delgado. E 5 conduz o bolo alimentar ao estômago, é o esôfago, tá certo? Então, nós vamos agora para a correção da atividade do outro capítulo, né? Que é sistema excretor. Primeira questão. O que são, a página, pessoal, para vocês acompanharem, é 255, tá bom? A primeira questão. O que são excretas? São resíduos que devem ser eliminados do organismo, tá certo? 2. Como essas excretas podem ser eliminadas pelo organismo humano? Pela pele, que é o suor, pelo sistema urinário, que é a urina, e pelo sistema respiratório, que é o ar que nós respiramos, tá certo? 3. Qual a função do sistema excretor? Ele é responsável pela eliminação das toxinas produzidas pelo nosso organismo ao realizar suas funções vitais. 4. Que órgãos compõem o sistema excretor? Rins, bexiga, uretra e ureteres, tá bom? A quinta não fazia e agora nós vamos para a sexta. Preencha os espaços abaixo. A excreção é a ação de eliminar resíduos tóxicos. Eliminamos resíduos por meio da respiração, do suor e da urina. Pela pele, eliminamos o suor através dos poros. Por meio dos pulmões, liberamos o gás carbônico, tóxicos às células do corpo. Pela urina, liberamos a ureia e substâncias tóxicas. 7. Escreva o nome dos órgãos do sistema excretor. Então, de cima para baixo, vocês vão colocar aí rins, ureteres, que são esses canais que ligam o rim à bexiga. Aí nós temos bexiga e lá no finalzinho você coloca uretra, tá bom? 8ª, numere as frases na ordem dos acontecimentos. Então, o primeiro você vai colocar número 1. Para o rim vão as substâncias tóxicas do sangue, as que não servem ao nosso corpo. Aí 2, as substâncias tóxicas se misturam com água formando a urina.
3, a urina fica guardada na bexiga até atingir uma quantidade em que precisa ser jogada fora. E 4, para sair do corpo, a urina passa pela uretra. Então, de cima para baixo, a sequência fica 1, 3, 4 e 2, tá certo? Agora vamos para a nona. Associe rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, ó, rins, você vai colocar onde tem, funcionam como filtros. Ureteres conduzem a urina dos rins para a bexiga. E bexiga armazena a urina até eliminá-la. E uretra conduz a urina para fora do organismo. Então, de cima para baixo, a sequência fica 3, 2, 4 e 1. 10. Quais as doenças que podem afetar o sistema excretor? A insuficiência renal, o cálculos renais, que é conhecido como pedra nos rins, e a uretrite. 12. O que é a 11 não fazia, viu, pessoal? Então, eu vou para 12. O que é hemodiálise? Quando uma pessoa tem que fazer uma hemodiálise? A hemodiálise é o tratamento de filtragem do sangue, feito quando os rins perdem essa função, tá certo? Então, faz a filtragem através de uma máquina e isso acontece quando os rins param de funcionar. Então, a gente acaba de corrigir a nossa correção e nós vamos agora adentrar aos nossos 2 últimos capítulos, que a gente vai falar do sistema reprodutor e vai falar de hábitos alimentares, tá certo? Pessoal, o sistema reprodutor. O sistema reprodutor é o sistema responsável pela reprodução. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, desenvolvem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Isso são características comuns a todos os seres vivos que fazem parte do que a gente chama de ciclo vital. Então, todos os seres vivos vão passar por essa etapa, tá certo? E a etapa da reprodução, ela é muito importante. Por quê? Porque é através da reprodução que a espécie humana e que todas as outras espécies conseguem se manter vivas, ou seja, conseguem continuar vivas. Por quê? Por exemplo, imagine se todos os casais do mundo resolvem não ter mais filhos. De repente, todos vão envelhecer e vão morrer e a espécie humana vai acabar, falando de espécie humana. Então, a reprodução ela é muito importante porque ela mantém a perpetuação da espécie. E o que é que significa isso? Significa dizer que através da reprodução, os seres continuam mantendo-se vivos no planeta. Tanto os animais como os vegetais e os demais seres vivos precisam da reprodução para se manter vivos. Nós vamos falar especificamente do sistema reprodutor. O sistema reprodutor, nós estudamos até agora sistema respiratório, digestório, nós estudamos cardiovascular, nós estudamos a pele, o sistema imunitário e até aí a gente estudava um sistema só para o homem e um para a mulher. Por quê? Esses sistemas que eu já falei, ó, cardiovascular, respiratório, digestório, imunitário, eles são o mesmo para homem e para mulher. A mudança acontece no sistema reprodutor. No sistema reprodutor, aí nós temos uma diferença, porque o sistema reprodutor da mulher é diferente do sistema reprodutor dos meninos, tá certo? Então, os meninos, tanto os homens, as crianças, elas vão passar por mudanças e essas mudanças vão permitir que eles possam se reproduzir. Essas mudanças, pessoal, essas transformações, elas vão ficar mais fortes dos 10 aos 11 anos, que é o período em que as crianças estão passando pela puberdade. E o que é puberdade? É um período de transformação, tanto transformação física no corpo, como transformações na mente, na forma de pensar. Essas transformações, elas vão acontecer nessa idade por volta dos 10 aos 11 anos, dos 11 aos 12 anos, que é a puberdade, e depois dos 12 até os 18, nós vamos ter a adolescência, e depois disso nós temos a fase adulta. A gente vai já falar sobre essas mudanças, mas eu gostaria que vocês pegassem o livro, né, isso, bem atentos nessa página 258, pessoal, vocês podem ver que vocês têm aí a imagem do aparelho reprodutor masculino e feminino. E aí a gente vai ver cada uma das partes. Eu não vou desenhar porque eu não sou muito boa de desenho, tá bom? Então acompanha aí. O sistema reprodutor feminino, ele vai ser formado pelos seguintes órgãos. Vamos na ordem. O primeiro, nós temos os ovários, que produzem os ovócitos, que são as células femininas, certo? Ovócitos ou óvulos, que são as células reprodutivas femininas. Os ovários são 2.
Um do lado direito e um do lado esquerdo, tá certo? Aí no 2, ó, vocês olhem o númerozinho no desenho. O 2 são as tubas uterinas, que elas ligam o útero, os ovários até o útero. E quando o óvulo amadurece, ele sai dos ovários e vai pela tuba uterina. Na tuba uterina ele vai ficar lá até ser fecundado. É lá que acontece a fecundação para gerar um novo bebê. Ou senão, ele vai seguir para o útero e a gente vai ver o que acontece com ele, tá certo?